Um incêndio no hospital do Dirceu Arco Verde, um dos principais hospitais públicos da região do Grande Dirceu, trouxe pânico para os moradores que vivem no entorno, para os pacientes que estavam do lado de dentro, para os funcionários, para os servidores, para os diretores. E aí o Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas, que começou em um ar-condicionado que fica na área de repouso. Agora, transferências foram feitas e a notícia que chega para nós é que uma das pacientes transferidas acabou morrendo. Aqui eu tenho o Bartolomeu Almeida ao vivo, que traz detalhes aqui no Jornal do Piauí. Boa tarde, Bartolomeu. Boa tarde para você, Joelson Jordani. Boa tarde para o telespectador ligado no Jornal do Piauí. Joelson, nós estamos falando precisamente do Hospital Dirceu, né? O Hospital Alberto Neto, conhecido como Hospital do Dirceu, aqui na zona sudeste de Teresina. Ontem foi um dia de pânico, Joelson, nesse que é considerado o principal hospital da zona sudeste de Teresina. É conhecido aqui pela população como o pronto-socorro da zona sudeste de Teresina. Nós chegamos aqui por volta das 11h30, conversamos com algumas pessoas, inclusive com funcionários, Joelson, bastante emocionados, chegaram inclusive a chorar, entendeu? Nós conversamos com a diretora Ana Karina Martins, que é diretora administrativa e financeira. Ela não quis gravar entrevistas, mas ela permitiu então que a nossa equipe adentrasse a parte interna do hospital, um dos mais importantes de Teresina. Nós vamos inicialmente, antes de estendermos algumas informações a respeito do que aconteceu e o que está acontecendo com o Hospital do Dirceu, vamos ouvir uma fala da doutora Clara Leal. Ela é presidente da Fundação Municipal de Saúde. Ela fala então quais foram os procedimentos realizados ontem na hora do incêndio e as medidas que foram tomadas para a transferência dos pacientes. Vamos acompanhar. O incêndio não foi numa enfermaria, foi num repouso de colaboradores e que naquele momento o repouso não tinha ninguém, porque os repousos é para descanso noturno, né? E nós não tínhamos pacientes críticos no Hospital do Dirceu, que muitas vezes temos paciente até em ventilação mecânica, aguardando vaga em UTI. Felizmente ontem nós não tínhamos paciente com esse estado tão crítico. Então a gente tinha várias situações, nós tínhamos pacientes idosos, nós tínhamos pacientes mais jovens, mas graças a Deus foi formado assim um verdadeiro batalhão mesmo, solidário. Os próprios funcionários, a direção toda do hospital foi lá para dentro, né? Diretor clínico, diretor geral, diretora de enfermagem. Eles acionaram o corpo de bombeiro assim numa rapidez muito grande, que foram os bombeiros que ajudaram a debelar as chamas. A nossa preocupação era a inalação da fumaça, que a gente sabe a toxicidade disso. Então, foram evacuados esses pacientes, os que estavam mais próximo da frente do hospital foram retirados para aquela pracinha, os que estavam em enfermaria mais lá para dentro foram para outra área. Felizmente não houve nenhum problema para nenhum paciente, para nenhum funcionário, para nenhum acompanhante, né? A gente orienta toda a população que procure a UPA do Renascença para os casos de urgência, porque é o serviço mais próximo lá naquela região, e outros casos puderam procurar também o Hospital do Satélite, que embora seja Zona Leste, mas já serviu de referência para aquela população no período em que esse Hospital do Dirceu foi submetido a uma reforma. As equipes do Hospital do Dirceu hoje já estão na UPA Renascença exatamente para dar esse reforço, já que a demanda deverá ser aumentada. Olha, Joelson, agora há pouco chegaram aqui 2 pacientes. Esses pacientes eles estavam vindo da UPA do Renascença. Segundo eles, realmente a capacidade da UPA não está sendo suficiente para atender a grande demanda que está recebendo. Só uma informação importante: o Hospital do Dirceu recebe em média aproximadamente 200 pacientes, mas no horário de pico chega a atender 350 pacientes por dia. É um hospital de atendimento de urgência e de emergência. Ele é hospital, inclusive, referência no atendimento cardiológico. Agora há pouco nós recebemos a informação da morte de uma senhora, a dona Rosa Maria, de 80 anos. Ela estava internada aqui no Hospital do Dirceu. Ontem, quando do incêndio, né, ela estava se recuperando após uma crise de pressão alta, mas ela, de acordo com os familiares, ela ficou aproximadamente meia hora ainda com o incêndio, acabou inalando muita fumaça e ela foi deslocada aqui, foi transferida para o Hospital Universitário
mas antes de receber o atendimento na unidade de tratamento intensivo, a UTI, ela acabou falecendo. Em nota, a Fundação Municipal de Saúde informa de que todos os procedimentos de evacuação do hospital e transferência foi feito por equipes de saúde, envolvendo os médicos, enfermeiros, e o transporte que foi utilizado, né, para o transporte desses pacientes é o transporte considerado técnico, e houve inclusive o suporte da equipe do Corpo de Bombeiros, Joelson. Falando em Corpo de Bombeiros, Joelson, o Corpo de Bombeiros está informando de que os laudos deverão iniciar até amanhã. São duas perícias. A primeira perícia vai tratar sobre o que realmente provocou, qual foi ou quais foram as causas que provocaram o acidente, e tem a perícia estrutural, essas duas perícias vão contar com o apoio da Polícia Técnica Científica do Estado do Piauí. Esse hospital, Joelson, que hoje ele é municipal, ele trabalha em parceria com o governo do estado, principalmente no tocante ao pessoal. Aqui, só na parte de enfermagem, são aproximadamente 200 pessoas na parte de enfermagem. Foi um hospital que foi inaugurado como postinho ainda na década de 80 e 95. Na década de 80, como hospital postinho do estado, em 1995 ele foi transferido para o município. Em 2019 ele passou por uma reforma. Nessa reforma, o centro cirúrgico foi fechado. Em 2020, precisamente no dia 9 de março do ano de 2020, ele foi reinaugurado já sem o centro cirúrgico. Embora sendo um hospital bastante importante, ele não conta com o centro cirúrgico, embora recebendo aí em média 200 a 300 pacientes por dia. Volto com você, Joelson Jordani. Muito obrigado, Bartolomeu. Obrigado pelas informações. Você viu aí as imagens internas do hospital do Dirceu Arcoverde, no hospital que durante muito tempo foi pronto-socorro, porta aberta para receber a população, os estragos provocados pela chama. E aí as investigações agora vão apontar a causa. E outra coisa, a senhora de 82 anos, que acabou transferida, não necessariamente morreu da transferência ou do incêndio. Ela já era uma paciente idosa, mas evidentemente que está sob questão essa análise. Inclusive, o Hospital Universitário emitiu agora há pouco uma nota que diz o seguinte: a paciente de iniciais RMS, octogenária, 80 anos, portanto, 81 anos, internada originalmente no Hospital do Dirceu 2 por quadro de insuficiência renal grave, insuficiência respiratória secundária, pneumonia bacteriana, com comprometimento importante de ambos os pulmões, rebaixamento do nível de consciência e sepse, que é infecção generalizada, foi admitida no Hospital Universitário da UFP às 4 da tarde de ontem, 19 de março, já em estado grave e submetida a cuidados de saúde intensivos, mas não resistiu, registrando-se o óbito, a morte, às 10h da manhã e 16 minutos, de hoje, 20 de março. O hospital lamenta a morte da paciente e se coloca inteiramente à disposição da família neste momento de pesar, é a nota do Hospital Universitário. Então tem muita coisa para ser verificada nesse episódio. E lamentável a morte dessa mulher de 81 anos, essa paciente de 81 anos.